Você já pensou em sair por aí, andando, conhecendo gente novas, cores, odores e sabores? Pois é, foi isso que o nosso convidado de hoje fez. E fez de bike. Então, você quer ter saúde mental, promover a sua saúde mental e mantê-la? Inscreva-se aqui no canal. Temos muito conteúdo para você e para a sua saúde mental. O nosso convidado de hoje, ele pegou a sua bike, pegou 4 mudas de roupa e outras tralhas, como ele mesmo diz, pôs em cima da princesa a sua bike e saiu de Araraquara, onde mora o sol, aventurando-se pela América Latina. Desceu para o Uruguai, virou para a Argentina, subiu pelo Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e México. E depois ele volta por Cuba, Venezuela, novamente o Brasil entrando por Manaus, Belém, litoral do Nordeste, Rio de Janeiro, até voltar a morar no sol, em Araraquara. Foram mais de 2 anos, quase 3 anos pedalando. Escreveu um livro, esse livro aqui, ó, Fé Latina, uma volta de bicicleta pela América Latina. Um diário de bordo muito delicioso de se ler, um diário a bordo da princesa, o nome da sua bike, e que nos leva a viajar junto com ele, não só pelas paisagens, pessoas, cores, sabores e odores, mas nos leva a um mergulho dentro de nós mesmos, digo até um mergulho na essência do ser humano, porque numa viagem dessas, aos poucos, você vai se despindo de tudo e vivendo somente a sua essência. Beto Ambrósio, que maravilha, como é bom ter você aqui no programa Ofício Saúde Mental. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu tinha que ter você aqui quando vi a tua história pelo Instagram, conheci o Beto através do Instagram, apesar de estarmos muito próximos e possivelmente já termos trombado ali em Bueno de Andrada com bicicletas, porque eu morei em Matão um tempo, acho que eu te você falei. morou ali. Conhece a coxinha? Opa! E eu ia de bike. Coisa boa. Eu ia de bike para Bueno de Andrada, né? Olha só, foi a primeira viagem que eu fiz na vida, foi essa, Araraquara Bueno também. É uma coisa assim impressionante ali, né? Fer de bicicleta. Então a gente já deve ter trombado por lá, mas de repente, passeando pelo Instagram, eu vejo a divulgação desse livro que eu recomendo. Desde já eu recomendo a leitura. Eu peguei esse livro para ler e eu li assim num dia, numa carreira, mais de 160 páginas, porque você viaja junto com ele. A gente viaja junto com você, Beto. Que bom. Então, muito bom ter você aqui. Ô, Beto, vamos conversar um pouquinho, né? Eu sei que Araraquara, em Tupi-Guarani, né, que significa Morada do Sol. Morada do Sol, exatamente. Ela tem muitas peculiaridades, né? Eu trabalhei em Araraquara, dei aula na Unip daí um tempo e aprendi algumas peculiaridades, como foi aí que Mário de Andrade escreveu Macunaíma, né? Exatamente. É a cidade natal de Ruth Cardoso, que foi esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e também recebeu uma das conferências de Jean Paul Sartre quando ele esteve no Brasil, né? Então tem algumas coisas bem interessantes de Araraquara. Agora, que era a terra de partida de uma aventura dessas, para mim foi novidade. Pois é. Então me conta um pouquinho aí, como é que surgiu essa ideia, como é que ela foi acontecendo até se concretizar? Então, Paulo, essa viagem foi a realização do maior sonho da minha vida, né? Eu sempre quis viajar o mundo aí de bicicleta. Queria ir de bicicleta, né? E isso tudo é porque meu pai foi minha inspiração. Meu pai viajava de bike,
né? Mas ele não fazia viagens tão longas, ele viajava por uma semana, mas isso sempre me deixou encafifado, né? Como assim? Meu pai sai de uma cidade e vai até outra pedalando, né? E então eu sempre tive isso em mente, né? Sempre tive uma admiração por isso. E aí um dia ele ganhou um livro de um mineiro chamado Argos Caruso, que fez uma volta pelo mundo de bicicleta. E eu fiquei maluco, falei, nossa, como é que pode um negócio desse, né? O cara viajou por 3 anos e meio, né? Por não sei quantos países. E aí eu lembro que eu fiquei doido, eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Tenho certeza que eu vou fazer isso. Né? Naquele momento eu tive plena convicção de que isso iria acontecer na minha vida. E aí comecei a sonhar grandemente com isso e eu tive o grande privilégio de conseguir uma oportunidade aí para realizar essa viagem. Né? Logo depois de formado em administração de empresas, eu fui viajar, né? Consegui, assim. Resumindo, claro, né? Sim. Me formei, estava procurando emprego e não queria trabalhar no mercado de trabalho, porque é uma coisa que eu não gosto, não consigo, né? Já tentei trabalhar em grandes empresas e não dá certo para mim. E aí, nessa, estava tentando, não consegui emprego. E aí apareceu, então, um patrocínio para eu fazer essa viagem. Conta um pouquinho, como é que esse patrocínio aconteceu? Você descreve isso no livro. Uhum. Eu acho que é muito importante você estar colocando aqui. Como é que foi que a coisa aconteceu? Então, tudo aconteceu da seguinte maneira. A minha prima, ela tinha um café no centro da cidade. E ela foi viajar. Né? Ela foi para Roraima, vai vendo, né? Ela arrumou um namorado de Roraima e foi lá encontrar o cara. Então começa por aí, veja só, uma pessoa de Araraquara encontra um cara de Roraima. Ninguém conhece ninguém de Roraima, só quem está lá em Roraima, mas minha prima conheceu e foi lá encontrar o cara. E aí ela me pediu para ficar no café dela por uma semana e eu fui trabalhar lá no café, ela me deu 200 conto, eu fui trabalhar lá. E aí num dia eu estava saindo de casa e resolvi levar um livro agora é outro livro de um outro rapaz chamado Rafael Lima Verde, que fez uma volta pela América Latina de bicicleta. E aí eu levei esse livro e tal, e nesse mesmo dia que eu resolvi levar o livro, entrou no café um rapaz chamado Tadeu, que na época tinha uma marca de mochilas esportivas. Né? E ele era uma marca nova, ele queria dar visibilidade para essa marca. Ele entrou no café, pegou o livro, começou a folhear. E a gente se conhecia fazia tipo um mês, assim, porque eu também tinha feito um serviço lá na empresa dele e tal. E ele começou a folhear o livro e se interessou muito. E eu falei para ele que aquele era o meu sonho, né? Falei, esse aqui é o sonho da minha vida. Ele falou, então bora fazer um projeto que você vai realizar. E esse cara simplesmente, né, pagou meu sonho. Eu não tinha um centavo no bolso, minha família também nunca foi uma família de grana, nunca tive patrocínio, né? Então, assim, foi um patrocínio mesmo dessa empresa. Eu não tinha bicicleta, então não tinha nada, ele me deu tudo que eu precisava para viajar e eu fui, então, viajando e divulgando a marca dele, escrevendo um livro, fotografando, postando isso no Facebook na época e tal. Então, foi essa grande oportunidade que mudou minha vida completamente, né? Como é que ficou tua perna na hora que ele falou, bora lá, que eu vou patrocinar? Tremeu, bambiou. Minha perna tremeu. Eu não acreditava naquilo. Eu senti uma adrenalina, senti medo, senti tudo ali naquele mesmo momento. Foi impressionante. E 7 meses depois dessa conversa, eu consegui. Então, me lancei nessa viagem. Que maravilha, né? Você vê como são as coisas do destino, né? Do destino, acho que não tinha como fugir dessa viagem, viu? Eu acho que isso aí tinha que acontecer na minha vida de qualquer maneira. O seu livro, né, como eu falei, ele leva um mergulho, ele nos leva a um mergulho nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Você escreve muito bem, viu? Obrigado. Diga-se de passagem. A gente vai sentindo junto o que você viveu durante a viagem. Legal. Então eu te pergunto, o que mais te tocou durante essa viagem toda, Beto? As pessoas, né? A bondade das pessoas, o tanto que as pessoas me ajudaram, como elas foram hospitaleiras comigo, a quantidade de gente que me botou para dentro de casa, que me deu comida, me deu carinho, me deu cama para dormir. Né? Sem dúvidas, a bondade que habita no coração humano foi o grande motor dessa viagem, o combustível, na verdade, né? O combustível para que eu conseguisse seguir em frente, para que eu tivesse todo
né, a segurança e a fé de que as coisas iriam dar certo, e assim foi, graças a essas pessoas que foram aparecendo no meu caminho na hora certa, no lugar certo, sempre. Nunca me faltou nada, graças a elas. Teve algum perrengue com pessoas durante a viagem? De repente ser. Além da cigana, Isso, é. Além da cigana, conta da cigana o que ela fez. não, o da cigana, vamos contar da cigana daqui a Vamos pouco ou contar da já posso? cigana. Conta Tá, aí. o da cigana realmente foi maior, nem sei como dizer, a situação mais cômica da viagem, né? Eu estava então no meio do deserto do Atacama, e aí eu parei no restaurante para tomar um café, no meio do deserto, assim, entre uma cidade e outra, né? Mas já era região de deserto, assim, né? E tinha aquele restaurantezinho, tipo aqueles de filme de faroeste, assim, aquele restaurante na beira da estrada, no meio do deserto. Parei ali para tomar um café. E quando eu estava já saindo, já estava indo embora, essa cigana chegou, me viu. Eu estava com a minha bicicleta, colocando ali minha bandana, meu capacete e tal. Ela começou a conversar comigo e foi super querida. E aí ela me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, tô viajando. Ela adorou, né, tal. Era uma senhora, devia ter uns 50, uns 60 anos de idade. E aí ela falou, deixa eu fazer uma bênção, então, para sua viagem. Eu falei, opa, bora lá, qualquer bênção é bem-vinda, né? E aí ela me pediu, então, ela começou a fazer ali um ritual dela e me pediu uma nota de dinheiro. Aí eu achei meio estranho, assim, mas falei, bom, tá. Dei uma nota baixa, que não era para ela, supostamente seria pro ritual, né? Tá. Aí dei a nota para ela, continuou o ritual dela e me devolveu aquela nota. E quando eu peguei a nota e fui guardar na carteira, de volta ela veio assim e começou a benzer minha carteira, como se ali tivesse alguma coisa do mal, né? E benzendo a minha carteira, ela puxou todo o resto do dinheiro que eu tinha, que era tipo uns R$ 300. Puxou tudo. Aí eu já fiquei, opa, o que tá acontecendo, né? E ela continuou naquele ritual, assim, ela estava com minha bandana, que eu usava para amarrar aqui na cabeça, ela já estava com isso aí na mão dela, eu nem lembro de ter dado para ela, mas dei também. Ela me hipnotizou. Aí, cara, ela pegou e na minha frente, assim, eu olhei, eu não tirei o olho do meu dinheiro, né? Pedia para ela me devolver e ela, não, fica tranquilo. Eu sei que ela pegou meu dinheiro, colocou nesse pano e deu um nó. E aí e me devolveu. Aí eu falei, bom, tudo bem, tá tudo certo. Né? Me devolveu meu dinheiro, foi embora. E ela falou, não abre esse pano até amanhã, senão vai te trazer azar. Eu falei, tá bom. Aí eu virei as costas pro azar e abri meu pano para pegar meu dinheiro. E aí, quando eu abri, tinha um papel de jornal molhado dentro do pano, no lugar do meu dinheiro. Então, ela fez uma mágica ali, pum, colocou um papel molhado e me deu. E foi embora. Então, eu falei, gente, que é isso? Né? Eu estava no meio do deserto sem dinheiro. Aí, peguei uma carona e segui viagem. Eu acho que é importante até como um alerta, né, Beto? Porque a gente hoje tem todos os golpes, né? Os cybergolpes, Isso. que Se ela quase fez isso clonaram na minha você. frente, imagina online, o que o pessoal não faz. Né? É. Então, fiquem atentos às ciganas. Mas, além da É... cigana, teve algum perrengue? Um dia que eu dormi na barraca, em cima da cordilheira, acordei com tudo nevado, né? A barraca embaixo da neve, tudo cheio de neve, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas foi um perrengue ali para sair daquele lugar, né? A barraca já estava sendo, a neve subindo, e a barraca ali, eu desarmando tudo para seguir viagem. Ali foi um melhor perrengue, na verdade, né? Esse perrengue foi maravilhoso. Eu estava me sentindo ali no auge, né, da viagem, assim, da minha vida. Nossa, que momento feliz. Que foi Que a primeira perrengue vez que você viu bom. a neve, né? Foi a primeira vez que eu vi neve na vida. Depois, em outros pontos da viagem, teve neve novamente? Teve neve na Bolívia, no deserto também. No altiplano boliviano, eu peguei neve um dia. Foi legal. Quem era o Beto que saiu de Araraquara? E quem é o Beto que voltou para Araraquara? Olha, o mesmo, né? Ah, bom. Mas ao mesmo tempo outro. Olha só. A nossa essência é a mesma, eu acho, né? Eu acho que a essência
do nosso ser é Deus, é único em todos. Por isso que a gente é igual, né? E é imutável, assim. O que muda, eu acho que é a nossa evolução aqui, né, nesse planeta Terra. E a gente vai aprendendo, né, com as coisas da vida. Essa viagem me ensinou um pouco sobre as pessoas, eu acho. Como eu disse, eu encontrei pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, pessoas que me ajudaram muito, pessoas muito simples, que não tinham nada e compartilhavam tudo que elas tinham dentro de casa. E essas pessoas me ensinaram muito a respeito da simplicidade, da gratidão. Eu aprendi, pelo menos eu tento não julgar as pessoas tanto, né? Mas eu julgo, porque eu sou ser humano. Mas pelo menos existe ali um alerta, né? Quando vem aquele julgamento, eu tento me policiar e tento falar, não, pera, isso aqui é mentira. Esse meu julgamento, ele não é real. Sabe? Eu acho que essa luzinha aí que acho que começou a acender com o tempo, de perceber todas as mazelas que existem dentro de mim, né? E eu comecei a perceber tudo isso. Eu acho que esse Beto que voltou é um Beto que se olha mais, ele interioriza um pouco mais o olhar, ele percebe um pouco mais toda essa complexidade do que a gente é, né? E eu acho que é aí que entra um pouco dessa saúde mental. Na verdade, eu venho aprendendo um pouco sobre isso, se me permite, né, falar sobre isso, mas Por favor. eu acho que a gente vai continuar sendo confuso, a gente vai continuar sendo invejoso, a gente vai continuar sentindo raiva, a gente vai continuar, né, tendo medo das coisas, a gente vai continuar sentindo um monte de coisa que a gente não gostaria de sentir. Eu acho que a saúde mental, ela não está em deixar de sentir tudo isso e ter uma mente extremamente positiva o tempo inteiro. Isso aí não existe, eu acho, né? Pelo menos no meu grau de evolução aqui, talvez Jesus Cristo só sentisse coisa boa, mas eu acho que até isso eu duvido. Mas, assim, a gente vai continuar tendo tudo isso, a gente vai continuar sentindo. Eu acho que a saúde mental está em acolher tudo isso e entender que a gente é humano e se perdoar a cada dia por todos os nossos erros, por todos os nossos pensamentos negativos, por todos os nossos julgamentos, né? Pelas palavras que a gente solta que a gente não gostaria de soltar. Né? Acho que a vida, acho que assim a gente consegue se sentir melhor, né? E ter essa saúde mental. Pô, eu sou humano, eu sou imperfeito e bola para frente. Vamos lá, sou igual a todo mundo. Das pessoas, né, que você disse que mais te tocou foram as pessoas, pessoas que não tinham nada. Tem uma passagem que me tocou bastante. Eu não me recordo agora em qual país você estava, mas era ainda aqui América do Sul. Acho que Bolívia. Que um casal te levou para casa e eles tinham carne seca, pão e Isso, sem manteiga. foi no Chile, no norte do Chile. No norte do Chile. E o menininho que chegou com o bolo da escola. Conta pra gente aí, conta para quem está nos assistindo essa situação. Essa é uma O história episódio ele é linda. muito bonito. Essa é uma história emocionante, assim. Eu fui recebido, então, por uma senhora muito, muito, muito simples, numa vilazinha mais simples ainda, uma vila no meio do deserto do Atacama lá também. Dona Delícia é o nome dela. E ela me colocou para dentro de casa. Cheguei lá, era um barraquinho de madeira que não tinha banheiro, não tinha água encanada, nada. Tinha uma carne seca pendurada ali na laje, ali no negócio do teto. Umas folhas de coca soltas na mesa, um arroz também que estava meio jogado em cima da mesa. E nada mais, assim, né? E eu dormi ali. E aí, quando chegou o fim de tarde, o neto dela, que morava com ela, chegou em casa e me viu, falou, nossa, tô aqui, ficou super feliz, tinha um gringo lá com uma bicicleta toda carregada, né? Ele ficou, caramba, adorou. E aí esse menino de uns 10 anos de idade, ele estava com um bolo na mão, né? Que ele ganhou na escola, e ele chegou, me viu e pegou o cabo da colher e cortou o bolo no meio e me deu metade. Né? Então, assim, isso aí me quebrou no meio, né? Me quebrou no meio, porque eu, né, cresci sem saber o significado da palavra dividir,
né? Eu cresci reclamando das coisas, querendo sempre ganhar, querendo sempre ter o do outro, ser melhor. De repente eu encontro uma criança que não tem nada, mas divide aquele bolinho que ela ganhou, né? E aí eu saí da casa deles no dia seguinte e eu lembro de chorar e chorar e chorar, né? Muito, assim, por conta desse ensinamento dessas pessoas, né? Que me ensinaram tanto, só sendo o que elas são. Por isso que eu digo, a pessoa que saiu de Araraquara é o mesmo Beto, porém é um Beto muito transformado, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, com certeza. Essa viagem me ajudou muito nessa vontade de me conhecer, nessa vontade de me transformar, né? Nessa viagem eu olhei para dentro e percebi que eu preciso me transformar, eu percebi que eu preciso buscar minha cura, a cura da minha alma, a cura dos meus pensamentos, a cura do meu espírito. Eu preciso disso, né? Assim como todos nós, acho que a gente está aqui nessa terra para se curar, para evoluir, enfim. E também percebi que eu preciso de Deus na minha vida, né? Eu sou uma pessoa que isso está muito bem claro no meu livro, né? Como eu tenho fé em Deus, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que existe um Deus maravilhoso que É até fé fé latina, latina, né? não tem como, né? Então eu acho que a gente pode se conectar com esse Deus, não só acreditar que ele existe, mas se conectar com ele, sentir a presença dele dentro de nós. E eu preciso disso, preciso. E nessa viagem ele me mostrou que ele está presente, ele me mostrou, ele fez milagres na minha vida que foram inevitáveis. Ele fez com que fosse inevitável, né, acreditar nele, acreditar nessa existência, né? Acho que essas foram as grandes transformações, né? Eu sou uma pessoa que hoje, depois dessa viagem, de ter visto tudo que eu vi, de ter sentido como Deus agiu na minha vida, eu não consigo mais acordar e dormir sem conversar com Deus, sem agradecer, sem pedir para que eu aprenda a ser melhor, para que eu aprenda a ter mais saúde, a ser uma pessoa mais caridosa, a ser uma pessoa mais atenciosa, uma pessoa menos agressiva, menos raivosa, mais paciente, menos ansiosa e tudo mais que a gente tanto precisa ser, né? Para ser feliz. Se a gente colocar no lugar de Deus o universo, como que você, a partir da experiência que você teve, é lógico, as pessoas têm vontade de... quantas vezes a gente não tem vontade de pegar a bicicleta e sair pelo mundo? Ou sair pelo mundo a pé, que seja, né? Andando sem destino. Hoje, depois de toda essa experiência que você teve, como que você acha que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam fazer essa conexão com o sagrado, com o espiritual, com o universo? Querendo. Primeiro tem que querer, né? Se a gente não quer, não tem por que fazer, né? A gente faz o que a gente quer, o que a gente tem vontade. Como é que foi voltar depois de ter ganhado o mundo desse jeito? Eu estou escrevendo um livro sobre o pós-viagem, sobre toda a dificuldade que eu passei quando eu voltei para casa, tudo que eu enfrentei, todas as quedas, toda a depressão, toda a confusão mental, né, que eu passei, tudo. Ixi, foi uma loucura. E eu estou escrevendo outro livro sobre isso, porque, olha, tem história para contar. Um brief dessa história? Você consegue? Um resumo, assim, do livro? Desse voltar ao mundo. Eu vivi, durante a viagem, um conto de fadas. Eu estava viajando como um passarinho, para lá e para cá, e as pessoas que me recebiam, elas ficavam comigo no máximo 10 dias. E nesse tempo, a gente só trocava amor, só trocava gentileza, só trocava, né? As pessoas só entregavam o melhor delas para mim e eu só entregava o meu melhor para elas, né? E quando eu voltei, eu era adulto, né? Claro, quando eu saía já era, mas eu era recém-formado, a vida era ainda muita brincadeira, né? Era tudo uma brincadeira minha vida.
Estava fazendo faculdade, não trabalhava, era bem bicho grilo, assim. Vendia brigadeiro, falar que não trabalhava. Eu sempre vivi com venda de brigadeiro, tá? E uns trampos de fotografia ou outro, bico lá no café da minha prima, enfim. Por que eu estou falando isso? A minha vida ainda era muito assim, solta, era uma coisa leve, não tinha grandes problemas. E fui viajar e menos problema ainda, né? E voltei com 28 anos. Voltei com 28, já um adulto, mas, pô, tu perde os 30. E meus amigos eram todos adultos também agora, né? Todo mundo já estava trabalhando com filho, aquela vida padrão. E eu cheguei da viagem, tipo, meu, a vida é linda. A vida é tudo de bom, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas já não davam mais todo aquele amor que eu recebia na viagem, né? Eu comecei a ter relacionamentos mais profundos com a minha família, voltei a morar com a minha mãe, com meu pai, e é a confusão das relações. Relacionamento, seja lá qual for, né? É confusão, né? A convivência é treta, é treta. E aí, meu, essa foi a parte mais difícil, voltar a me relacionar com as pessoas por longos períodos, né? Uhum. E a questão da grana também, questão de identidade, quem sou eu, o que eu vou trabalhar, né? Então, os primeiros 2 anos, assim, depois da minha volta, foram bem difíceis, mas, ao mesmo tempo, segui bem bicho solto, fui morar em Floripa, surfava todo dia, vendia brigadeiro na rua, vendia lanche natural, nesse estilo, assim, mas passando por situações complexas. Isso tudo está sendo compilado Isso tudo eu estou escrevendo num novo livro. Previsão para publicação? Não sei também, vamos ver. Estou madurando a ideia aí. Vai ser. Já me candidato à leitura, hein? Olha, ó, pronto, legal. Você já tem um leitor. Maravilha. Beto, muito bom ter conversado com você. Muito legal. Eu acho que o importante aqui é a gente distribuir, a gente compartilhar, né, experiência, compartilhar sentimentos que vêm dessas experiências e incentivar as pessoas a conectar com o divino, né, conectar com o universo para cuidar da sua saúde mental. Que inclusive na página 60, e eu até coloquei aqui, era lá, acho que é na página 68 do seu livro, você diz, né? Abre aspas, para mim, uma das coisas mais importantes da vida, : saúde mental. Uhum. Evidentemente, quando eu cheguei nessa frase, eu pintei com marca-texto, né? Mas é muito legal isso, muito importante mesmo, porque da saúde mental a gente consegue saúde social e tantas outras coisas. Sim, saúde física, mental e social, e com certeza. Sem dúvida. Acho que é o princípio, a base, né? A base para a nossa qualidade de vida. Tem algum contato, como adquirir o seu livro? Eu sei que você tem outras coisas, tem posters, tem outras coisas aí, se você quiser. Isso. O projeto se chama Felatina, né? Felatina.com.br. É o nome da minha empresa. Hoje virou uma empresa na qual eu vendo, então, esse livro, vendo meus quadros com as minhas fotos, vendo camisetas com as minhas fotos, vendo caneca e futuramente novos livros, novos quadros. Então, é felatina.com.br, ali tem coisa boa e tem muita coisa nova por vir aí. Legal, então é só acessar o site. E no Instagram? Exatamente. Beto Ambrosio _ e fé.latina. São 2 perfis. Maravilha. Então, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, a todo mundo que assistiu. Muito bom, muito gostoso. Tá, joia. E você, obrigado por ter acompanhado o programa até o final. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Tem muita coisa vindo por aí, sempre cuidando da nossa e da sua saúde mental. Um grande abraço para todo mundo. Nos vemos no próximo programa.